Bom, gente, no domingo eu comecei a falar sobre como melhorar o nosso relacionamento com Deus. Ok? Como é que eu posso melhorar o meu relacionamento com Deus? Nos últimos meses, talvez até um pouquinho mais de um ano, eu tenho me concentrado na maioria das vezes a falar de relacionamento. Normalmente em 3 esferas, naquilo que na verdade compõe a nossa vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz que todo o corpo, alma e espírito deve ser apresentado a Deus de forma irrepreensível. Talvez esse seja um dos textos mais esclarecedores para determinar o que é um ser humano, ou pelo menos do que ele é constituído. Ele é constituído de um corpo, de uma parte material, e nessa parte ele vai necessitar ter muitas necessidades a serem supridas. Ele é alma e tem necessidades emocionais. E também boa parte de suas exigências, boa parte de suas ações e reações estarão pautadas em deficiências ou busca, para algo que alimente ou que venha satisfazer, suprir essa necessidade da alma cuja qual ele precisa. Ele também é espírito. E também ele vai ter exigências em si, pedindo para ele que ele cuide de sua vida espiritual. A verdade é essa: todas as vezes que alguém manifesta uma ação ou uma reação, provavelmente ela é pautada por uma ou mais dessas áreas. Algumas pessoas, principalmente nós homens, os mais antigos, fomos treinados para cuidar das partes ou da parte material. Aprendemos a ser provedor, a ser protetor. Protegemos a nossa casa, provemos para a nossa casa. Tem que ter uma casa boa, com conforto. Nossos filhos têm que estudar em bons colégios. Nós temos que ter fartura na mesa. Nós sempre gostamos dessas coisas que suprem, a necessidade do corpo. E às vezes vemos relacionamentos sendo quebrados porque alguém caminhou demais para a parte material e esqueceu a parte emocional. Há uma deficiência que é na mulher ou no homem, e porque ela não foi suprida, isso causa dor. Isso causa desconforto, e muitas vezes, por causa dessa deficiência, se algum lugar fora do relacionamento oferecer aquilo que o relacionamento deixou faltar, dependendo do ambiente espiritual que essa pessoa esteja, e até mesmo emocional, ela pode cair numa cilada, entrar num ambiente, certo? Que se ela tivesse saudável, ela não entraria. Nós também temos a parte espiritual que precisa ser suprida, alimentada. Eu já vi gente alimentar demais e suprir demais a parte espiritual de seus filhos e netos, mas esqueceram que ele precisava de um tênis legal, de uma roupinha legal, de alguma coisa que a sociedade tinha e que ele não tinha. Então ele caminhou muitas vezes, por uma maneira fácil de conseguir tudo isso. E apesar de ter alguém orando por ele, tá certo? Alguém intercedendo por ele, alguém provavelmente acabou esquecendo que além de espiritual, ele também tinha uma parte material. Então é muito importante que nós venhamos olhar para a nossa vida e entender, nossos filhos, quando eles estiverem a falar, meu filho tem tudo. O que é tudo? O que é tudo para você? Tudo é um quarto, é uma televisão, é um smartphone, é um colégio, é um tênis, é comida, é isso? Bom, isso basicamente você está me dizendo que você alimentou bem a parte material e física. Mas a minha pergunta é, o que você fez com a parte emocional, com as brincadeiras, com a proximidade, com os limites, com o relacionamento? Não, você não tem tempo para isso. Beleza, tá certo. Só que você tem que ter consciência de que você deixou em falta. Então, quando você vê esse menino perdido, não diga que você deu tudo. Diga que você só tinha tempo para atender a demanda de uma das partes. Ok? Isso serve para seu casamento, isso serve, certo? Para a sua vida. Por quê? Porque num todo você vai estar nela.
seu corpo, sua alma e seu espírito. Então entenda que você precisa orar, você precisa jejuar, você precisa ler a Bíblia, você precisa meditar, você precisa se relacionar com gente que está na mesma busca e nesse mesmo ambiente espiritual, é verdade. Você precisa andar com pessoas emocionalmente saudáveis, pessoas equilibradas, que têm uma vida decente, ordeira, é verdade. Você precisa administrar a sua vida bem. Por isso é que eu digo que relacionamento de casais, os 3 ambientes mais poderosos, são mesas onde você faz planejamento, é o sofá onde você conversa, estabelece a intimidade, e é o altar onde você resolve as coisas que não pode resolver nos 2 ambientes. Então você acessa os céus. Pastor, cama não é lugar de resolver problema. Cama não é lugar de resolver problema. Cama é lugar de celebrar problema que foi resolvido nos outros 3. Resolveu na mesa, cama. Resolveu no sofá, cama. Resolveu no altar, cama. Pastor, até depois de oração, cama. Os anjos dando cobertura e torcendo para tu, pega. E o Satanás ao teu redor falando, falha. A guerra sempre vai existir, ok? Então, pautado nisso, ok? Eu gostaria de me concentrar. Eu até me perdi, devia ter nada a falar disso, meu Deus do céu. Estamos recebendo a visita, deixa eu consertar. Estamos recebendo a visita, quase que eu deixei ele pregar, mas se eu soubesse que eu ia falar isso, né? Eliel, fica de pé, ele é um parceiro aí do nosso ministério, está sempre conosco, um pregador extraordinário, eu queria que você aplaudisse, ele está com o seu pastor, fique de pé também, pastor. Sejam muito bem-vindos, amém? Glória a Deus, muito obrigado. Isso, deleta. Fica com a... Tá certo? Bom, como melhorar meu relacionamento com Deus? Vou usar o mesmo texto que usei no domingo, e ele é Oséias 6:3. Coloca na tela, campeão. Isso, está parecendo até programa do Datena. Põe aí, irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer como a alva será a sua saída. E ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Continua falando conosco, usa-me como canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Bom, como disse domingo, uma das melhores maneiras de se relacionar com dinheiro, com pessoas, com bens, ok? Para que você não tenha prejuízo, não tenha dano, é buscar o máximo possível de conhecimento sobre aquilo ou sobre aquela pessoa cuja qual você deseja se relacionar. Quem alguma vez, em algum ambiente, comprou um equipamento novo, que vinha com um livrinho, que ensinava como montava, como ligava, ou como fazia, e você com preguiça de ler, acabou estragando, quebrando. Alguém já aconteceu isso? Levante a mão por gentileza. Louvado seja Deus. Por que você fez? Porque havia uma instrução de uso, de manuseio, de preparação, e você negligenciou isso. E quando você foi se relacionar, e eu não estou falando, né? Eu estou falando você foi lidar, com aquele equipamento, com aquilo, você acabou se atrapalhando porque você não sabia. Hoje, por exemplo, eu precisei pegar um equipamento lá no sítio que há muito tempo nós não usávamos e ele não funcionava, ele estava fraco, ele não funcionava. Aí eu precisei comprar algo lá fora. E aí quando eu cheguei lá, eu tirei a foto, e aí o rapaz falou assim: o senhor está ligando ele em 110 ou 220? Aí eu falei: eu estou ligando em 110. Ele falou: mas ele é 220. Então por isso que não estava funcionando. Então o equipamento estava bonzinho, mas tinha um jumento tentando usar o equipamento e não funcionou. Pastor, mas o que tem isso a ver com conhecer e prosseguir conhecer ao Senhor? É que se você deseja melhorar seu relacionamento para com Deus, é importante que você saiba quem Ele é, como Ele age, como as coisas são para Ele. E não dá para conhecer sem prosseguir em conhecer. Por quê? Porque a caminhada de fé não é uma prova de velocidade.
ele é uma prova de resistência. Então nós vamos precisar o tempo inteiro, assim como nos relacionamentos interpessoais, a cada dia que passa, nós descobrimos coisas sobre as pessoas. Você já deve ter ouvido a história do casal que, ao completar 50 anos de casado, perguntaram ao homem qual era a coisa mais difícil que ele fazia no casamento. E ele disse que a coisa mais difícil que ele fazia no casamento, durante aqueles anos, era comer a ponta do pão. Porque ele não gostava da ponta do pão, mas ela cortava a ponta do pão e dava para ele. E perguntaram para ela qual era a coisa mais difícil, né, nos 50 anos de casado, e ela disse que era abrir mão da ponta do pão para dar para ele, porque ela amava a ponta do pão. Tá certo? Então, se você não conhece, você vai ter sérios problemas. De tanto eu ouvir algumas besteiras, eu separei a segunda parte, certo, dessa mensagem, como melhorar meu relacionamento com Deus, para falar um pouquinho sobre salvação. Eu tenho aprendido que na comunicação, o que importa não é o que você fala, mas que o outro entendeu o que você quis dizer. E mais importante do que o que você diz é a maneira que você diz. Já faz muito tempo que eu me concentro em comunicação, em como tornar acessível aquilo que eu falo. Às vezes eu posso até parecer simples demais e ser rotulado como simplista, como alguém que se comporta como um ingênuo ou que trata o ouvinte como um ingênuo, a ponto de se tornar ofensivo. Meu desejo nunca foi esse. Mas eu sempre aprendi que se eu facilitar o entendimento, eu consigo alcançar a maioria das pessoas. Hoje eu vejo pessoas dizendo coisas extraordinárias, teologias impecáveis, instruções fantásticas, mas eles não conseguem ser ouvidos, porque eles falam a coisa certa da maneira errada. E hoje eu tenho ouvido, principalmente na internet, coisas bestiais, absurdas, abomináveis, teologias e aceitações e permissividade de coisas que a Bíblia condena em extremo. Mas como essas pessoas falam coisas erradas, da forma certa, sutil, elas estão sendo ouvidas. E qual é o grande problema, pastor? É que hoje a igreja escuta quem quer. Está com o celular na mão. Então eu separei no que diz respeito à salvação, porque a coisa mais importante para nós é a salvação. Amém? A mais importante. A Bíblia sempre deixou claro isso. A terra é importante, sim, eu vou mostrar isso a você. Mas nós temos que entender o nível de importância que tem. O texto bíblico já começa dizendo: princípio cria Deus, céus e terra. Sempre céu primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça. Ajunte tesouro onde? No céu, onde a traça, o ferrugem, o ladrão não pode roubar. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então sempre a prioridade é os céus. Isso é uma verdade absoluta, isso é inegociável. Mas eu acho que vale a pena, se você quer melhorar seu relacionamento com Deus, no que diz respeito a esse ambiente de salvação, eu acho que vale a pena nós observarmos alguns textos aqui, porque às vezes as pessoas não têm tempo para ver em casa, ou para ler em casa. Então eu vou falar um pouquinho, mas eu quero te dar alguns textos. E eu quero começar pelo Salmo 115, verso 15. Se tu gosta de escrever, seria legal, apesar de que vai ficar gravado. Aí depois você pode assistir novamente. Salmo 115, verso 15. Coloca aí, por favor. Salmo 115, 15. Sede benditos do Senhor, que fez o quê? Os céus e a, verso 16.
Os céus são os céus mas a terra deu-lhe ele aos filhos dos... Então preste atenção nesse texto aqui. O salmista começa dizendo que nós somos benditos do Senhor. E diz que esse Senhor fez os céus e fez a terra. Esse texto diz que ele fez os dois e que ele é dono, é proprietário de tudo. Ok? Esse texto coloca como dono de todas as coisas, tudo. Jesus disse em determinado momento: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então que fique bem claro, que o Deus que nós servimos criou todas as coisas. Se você não é capaz ainda de acreditar que Ele criou todas as coisas, talvez seja porque você ainda está no início da sua caminhada. Você ainda está se adaptando e conhecendo, não tem problema, conhecer e prosseguir em conhecer. Mas se seu relacionamento já é antigo e há algumas ressalvas na sua mente de que Ele não é dono de tudo, de que Ele não criou todas as coisas, isso me parece que estabelece uma deficiência na sua conversão, ou pelo menos no seu relacionamento para com Deus. Só que esse texto, no verso 16, ele descreve duas coisas. Os céus são céus ele fez céu e terra, amém? O que é dele, o céu ou a terra? Não, o que é dele? O céu e a... Mas aí a Bíblia diz no 16 que os céus são céus é de quem? É de quem? Então quem entra lá? Se o céu é dele, quem é que entra no céu? Quem ele diz que entra. Como é que entra? Como ele diz que entra. Quando entra? Quando ele diz que é hora de entrar. Então entenda bem, os céus são dele. Não é um professor de filosofia, não é um pastor pervertido, não é alguém enganado que vai dizer quem vai entrar na casa dele. A casa é dele, ele diz quem entra, quando entra e como entra. E acabou, por quê? Porque a casa é dele. É ele que decide. Mas a Bíblia diz que a terra ele deu aos filhos dos homens. E essa turma somos nós. Você é filho de quem? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Um bicho? Ou uma pessoa, né? Acredito eu. Provavelmente o cruzamento de duas pessoas originou nós. Ou será que você é filho de um crocodilo com sua mãe? Não, aos filhos dos homens, é só para esclarecer. É aí que eu digo que eu viro simplista. Fica até chato. Mas presta atenção. Então vamos lá. A terra ele deu aos filhos dos... E mesmo na terra ele diz quem entra. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Então quem decide quem entra é ele. Uma mulher sequer é capaz de saber o momento que engravida. Ela vai saber dias depois, semana depois, meses depois. Já tem mulher que passou mal e foi para o hospital com a dor no estômago e chegou lá e estava para parir. Você acredita nisso? Então ele decide, por isso que ele é dono de tudo. No céu ele decide quem entra e na terra ele também decide quem entra. Sim ou não? Isso aí, vamos lá devagarzinho. Certo? Na terra ele decide como entra, sim ou não? Como é que entra na terra? Deixa eu ver se você está me acompanhando. Nascendo. Você conhece alguém que entrou de outra forma? No bico da cegonha, filho do boto na Amazônia? Não, né? Pois é.
Então que fique claro, apesar do céu ser dele, ele ainda governa a terra. Então como é que entra? Entra nascendo. Você vê que a discussão da Maria com o anjo é isso. O anjo fala: Dona Maria, menino, vem aqui visitar a senhora vai engravidar. Ela falou: seu anjo, não vai rolar, deixa eu explicar uma coisa do senhor, que o senhor não entende dessa matéria, que o senhor é anjo, lá no céu não tem disso, aqui tem que casar lá. O anjo falou: olha, Dona Maria, eu vou falar uma coisa para a senhora, Deus me mandou aqui, Deus não tem problema com esse negócio, entendeu? A senhora vai ser assim, ímpar, vai fazer um filho na senhora do Espírito Santo. Ela falou: beleza, mas quem é que conta para o Zé? Se você briga por qualquer coisa, imagine se sua mulher aparece grávida do Espírito Santo. Rapaz, a Maria da Penha ia aparecer lá com força. Tá certo? Então que fique claro isso. Tá certo? Na terra, quem decide como entra é? Fala assim, ele. Isso. Quem decide quando entra é? Quem decide como vive é? Não, aí eu sei. O tal do livre-arbítrio. Então na hora de viver, por isso que a Bíblia diz, a terra ele deu aos filhos dos... Então quem vai viver na... Se você quiser beber, você bebe? Sim ou não? Fumar, você fuma ou não fuma? Dá um estequinho, fazer uma trilhazinha. Se a senhora quiser ter 3 homens, 4 homens, não vier a dona Samaritana? Quase um furor uterino. Porque a terra ele deu aos filhos dos... E você tem o direito de viver do jeito que você... Isso, fala para quem está do seu lado, você tem o direito de viver do jeito que você quiser. Porque é o homem que decide. Ele decide como vive, sim ou não? Ele decide como entra? Ele decide quando entra? Não! Ele pode até fazer amor, tem intimidade, mas é Deus que fala, é hoje. Se Deus não falar, já era. Mas presta atenção nisso que vai piorar. Sabe por quê? Porque presta atenção. Eu escrevi um texto para mim não esquecer, que entrou na minha mente, mas não consegui guardar tudo. Aí eu escrevi assim: as pessoas não acham estranho os protocolos de exigências para entrar em alguns lugares, como banco, aeroportos, processo de imigração. Ninguém acha estranho. O senhor está sem camisa, não pode entrar no banco. O senhor vai embarcar numa aeronave, não pode portar esses tipos de objetos. Você vai entrar num país, não pode entrar com determinadas coisas. Alguém acha estranho isso, sim ou não? Não. Porém, quando o assunto é entrar na casa de Deus, o céu, as pessoas acham que Deus não tem o direito de decidir quem entra. E pior, sabe quem discute isso? Até quem não acredita que ele existe. Tem gente que não acredita no céu, mas fica chateado quando diz que alguém não entra lá. Como é que você fica chateado de alguém não entrar num lugar que você acha que não existe? É muito louco. É muito esquisito. Mas tudo bem, não vim aqui discutir isso. Então eu quero perguntar uma coisa a você. Primeiro, deixa eu afirmar aqui. Nesse assunto, entrar na casa de Deus, a opinião dos outros não é relevante. Porque eu decido quem entra na minha, você decide quem entra na, e ele decide quem entra na, isso aí. E aí, ele diz assim: ficarão de fora. Quem ficarão de fora? Quem ele falou que não vai entrar. Mas eu não concordo. Nossa, quem você na fila do pão para não concordar? A casa é sua? Sim ou não? Não, a casa é de quem? Então ele diz quem entra e quem não entra. Se tu gosta ou tu não gosta. Se o outro diz, isso vai dar uma confusão na porta do inferno, Eliezer. Vai dar, você pode ter certeza. Quem falou que ia encontrando com quem disse, os dois não entrou. Nossa, você aqui? Caraca, você falou que é isso, rapaz, eu vim por sua causa. E o outro diz, cala a boca que eu também vim. Isso, e o diabo chegando e falando, calma gente, calma, sem discussão, vamos entrar. Trouxeram uma roupinha fresquinha? Isso. Temos bastante tempo para discutir esse assunto lá dentro.
Então, deixa eu te falar uma coisa. Ele diz, ficarão de fora. Quando ele diz, ficarão de fora, é porque ficarão. Fala para quem está do seu lado. Ficarão mesmo. Isso. Porque ele não mente. Ele não mente. Se ele diz que não vai entrar, é porque não vai. Porque senão ele é mentiroso. Então não tem essa história. E não venha, por favor, não me venha com a desculpa de que ele é amor. Isso até serve para quem não tem conhecimento, mas para tudo não serve. Pastor, mas ele não é amor? Bom, gente, eu diria para você que essa frase, Deus é amor, ela não está errada, ela só está incompleta. Errada ela não está, porque a Bíblia diz que Deus é, sim ou não? Mas ele é só isso? Ele é amor, mas ele também é justiça? Ele também é misericordioso ou misericórdia, sim ou não? Ele é fogo consumidor? Então pare de dizer que ele é só uma coisa. Você tem que conhecê-lo. Ele deu uma listazinha de uma turma que vai ficar de fora. Mas fica tranquilo, porque primeiro, ele não tem um inocente por culpado, então não adianta ninguém testemunhar contra você. Fique tranquilo, porque ele é onisciente, ele é onipresente, então ele não precisa de testemunha. Esse dia o cara entrou, falou, pastor, larguei minha mulher e tinha que largar, e Deus é minha testemunha, o que o senhor acha? Eu falei, se Deus é sua testemunha, eu vou fazer parte da promotoria? Você é louco, rapaz? Você discute lá no final do tribunal lá, eu vou aqui, Deus é tua testemunha e eu estou lá, conta a Deus. Você é louco. Eu fico quieto. Mas uma coisa eu aprendi. Ele estava bem lá quando você estava brigando com o seu marido. Ele estava bem lá quando você estava fazendo fofoca. Ele estava bem lá quando você não paga os outros. Ele estava lá quando você estava vendo pornografia. Por isso que eu falo, quando você for fazer algo de errado, normalmente como é que a gente faz? Faz assim, ó. Faz não. Quando você for fazer algo de errado, faz assim, ó. Eu ia fazer não, pô. É que eu olhei para cá, não vi ninguém, aí quase que eu fiz, mas o senhor está aí. Você está rindo, mas é sério. Então aprenda uma coisinha nessa vida. Se ele falou que não vai entrar, não vai. E não precisa, se você for inocente, você é inocente, sim ou não? Ainda que ninguém é inocente, mas tudo bem. Tá certo? Mas ele não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Pastor, quem é que não entra? Agora. Pastor, o senhor pensa assim, não interessa o que eu penso, não é para entrar na minha casa? Se for para entrar na minha casa, é como eu penso. Mas é para entrar na casa dele, então só estou falando o que ele falou. Se você não concorda, discute com ele. Eu vou entrar nesse céu. Aí. Então, manda bala. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, verso 10. Toma, crente. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos. Sobrou alguém? Já lascou quase nós, tudo. Nem os bêbados, nem os fofoqueiros maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de... Vou ler de novo. Devassos. Vou nem explicar. Tirar foto e depois ver. Porque a minha maneira de explicar é horrorosa. Tá bom? Devassos. Tem gente que nem sabe o que é isso. Às vezes é e nem sabe. Devasso, devasso, devasso.
Será que devassa é alguém que deve pra caramba? Vai olhar. Nem os idólatras. Tem gente que é tão ignorante que durante as eleições dizia que havia idolatria a favor do Lula e a favor do Bolsonaro. O que indica que a besta que falou isso não sabe nem o que é um idólatra. Mas tudo bem. Chega lá e discute com Satanás. Nem os adúlteros. Isso aqui vale desde o combustível. Lezé, não ri não, Lezé. Hoje eu não tomei remédio, estou bom. Os efeminados ou as masculinizadas serve para os dois, certo? Pastor, não pode falar isso, está gravando. Eu não estou falando nada, só estou lendo Bíblia. Prende a Bíblia, prende Deus. Eu só estou lendo, acabou. Eu não vou negociar, não tem essa história, meu irmão. É a casa dele, é ele que diz, você está entendendo? Eu tenho que ter respeito, sim ou não? Isso eu tenho, nós temos. Você sabe como é que nós tratamos. Agora, eu não vou falar que pode entrar na casa de Deus, porque eu sou pastor, aí os outros vão lá e bate. Vem entrar aí. Quem mandou? O pastor Cláudio. O anjo fala, quem? Eu não sei quem é não. É aquele engraçado, quase que não veio. Está lá na geral. Eu não... Ô, gente, o assunto é sério. Meu irmão, tem gente brincando com esse troço. Tá lá, ó. Nem os sodomitas, vai lá ver. Eu não moro em Sodoma, beleza. Nem os ladrões, isso. Nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. Gente, não sobrou quase ninguém. Pastor, tem mais? Não tem. Se você não se encaixou em uma dessas, espera aí. Ah, querido. Gálatas 5, não vou nem no Apocalipse para não ficar feio. Eu vou só no Gálatas 5. Meu Jesus, Senhor, tem misericórdia. Até pulou aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, que até o inimigo trabalhou aqui no meu texto. É Gálatas o quê? 5,19. Põe aí, santo varão. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Põe aí, irmão, que tem mais. Idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações. Não vou falar o que é, tu procura, para tu saber se tu se enquadra. Aí quando tu estiver lá procurando, porfia, o que é isso? Será que eu sou? Vai lá dar uma olhada. Iras, pelejas, dissensões, heresias, verso 21, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de... Não vai entrar e pronto. Se a pastorazinha apareceu na televisão dizendo que vai entrar, se o fulaninho disse que vai entrar, se o pregador disse que vai entrar, se o pastor disse e a Bíblia diz que não, prevalece a Bíblia, a palavra de Deus, gente. Por quê? Porque a casa é dele. Mas pastor, é muito difícil nós olharmos para isso. Sim. Na conversa de Jesus com um jovem rico, os discípulos também acharam. Quando Jesus disse a um jovem, vá, vende o que tu tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, depois você vem e me segue. A pergunta dos discípulos foi o quê? Senhor, quão difícil ou impossível é herdar o reino de Deus?
E Jesus diz: é impossível mesmo. É impossível ao homem, mas o que é impossível ao homem é possível porque a casa é dele. É importante. Pastor, então eu preciso merecer para entrar lá? Não. Não é por meritocracia. É importante nós entendermos que o que Deus pede de nós é uma mudança de vida, é estabelecer ou entrar num processo que Ele estabeleceu. E daí eu ia usar 2 textos, mas já falaram 2 vezes sobre a minha mensagem aqui, que foi o gadareno. Tem algum gadareno aqui hoje, porque foi... Mas olha que 2 pessoas improváveis Jesus escolheu para ser missionário. Olha só que coisa estranha. Só para você refletir. João 4,18. Coloca na tela. Preste atenção. João 4,18. Porque tiveste o quê? O quê? Isso. E o que agora? Não é isso. Preste atenção que Jesus mexe em 2 áreas desta mulher. Tiveste 5 maridos. Essa frase está no passado, presente e o futuro. Ela está no... E o que tens agora não é? Essa frase está no... Isso. Passado e presente desta mulher não é nada agradável, é vergonhoso. Fez com que ela caminhasse sozinha, fez que sua reputação não fosse das melhores. Dificilmente um de nós gostaríamos de ser visto ao lado dessa mulher. Ela queimaria o nosso filme. Qualquer pessoa poderia dizer que nós nem somos crentes, porque estamos andando com esse tipo de companhia. Pois é. Mas Jesus marca um encontro com ela sem saber, ou sem que ela soubesse. Manda seus 12 discípulos ir a Samaria para buscar comida, e provavelmente com a intenção de que eles fossem evangelizar alguém. Jesus encontra com esta mulher com uma vida que, segundo os parâmetros dele, ela não entra no reino dos céus, porque ela tem uma série de coisas, cujas quais nós já lemos. E Jesus diz: você já teve e você tem. Sua vida passada é ruim e sua vida presente não é boa, mas eu entrei aqui porque eu quero levar você para um futuro que é oposto ao seu passado e o seu presente. Você tem vergonha do seu passado? Legal, mas ele é passado, ele não matou você. Você tem vergonha do seu presente? Pode ter, porque talvez hoje você esteja fazendo uma série de coisas. Mas a minha pergunta é: o que você deseja ter sobre o seu futuro? Preste atenção. Essa mulher vai embora, deixando o cântaro para trás, o que sinaliza que ela volta. Ela foi o quê? Buscar uma água, mas ganhou outra. E pasme você, os discípulos chegam trazendo a comida. E quantas pessoas para ouvir Jesus? Nenhuma. Essa mulher vai à cidade, encontra homens e diz: eu encontrei o Messias. Ô minha senhora, fala sério. Pô, mais um homem? E provavelmente a vida está dizendo para ela: ele não é mais um homem, ele é o homem. Aliás, ele é o 7º homem. Ele é o homem perfeito. Ele não quer seu corpo, ele quer sua alma. Você consegue entender? E ela agora volta para a cidade. Eu imagino Jesus olhando por discípulo, comendo porque é crente. E ele tinha dito que o momento estava propício para a colheita. Quem é que vem? A evangelista. Aquela que estava na pista, a dona dos 5 que pegou 6, vem ela agora, assim de homem atrás dela.
E ela chega e diz: olha, aquele lá, o chefe dos crentes, ó, o Messias. Preste atenção. Quando a Bíblia diz que não entra, não entra. Mas você pode ter um passado ruim, ter um presente duvidoso, mas você pode ter um futuro extraordinário. Porque há duas vidas, uma quando ele, antes dele. O mundo é contado assim, a história é contada assim, antes dele nascer e depois que ele nasceu. Por isso que a entrada neste mundo é a mesma que estabelece a entrada do outro mundo. Neste mundo se entra nascendo da carne, no outro mundo se entra nascendo do... É isso aí, o padrão é o mesmo, ele é o mesmo que administra. É assim que funciona. Mas eu não vou deixar de falar do gadareno, porque eu gosto demais dele. Marcos, capítulo 5. Jesus atravessa o mar a partir do verso 35 do capítulo 4. Uma confusão provavelmente toma a mente de seus discípulos. Jesus quer ir a Decápolis, ao lado leste do mar da Galileia, a terra dos gentios. Lá não tem comida para judeus, lá o porco é elemento de sacrifício a deuses pagãos. Mas Jesus não tem nenhum de seus homens preparados para enviar para lá. Paulo ainda não se converteu, é aquele que vai romper com esses paradigmas. Pedro tem dificuldade de conversar com Cornélio. Imagine para ir do outro lado, onde não tinha comida para ele, onde o padrão estava todo quebrado. Jesus atravessa, encontra com o endemoniado, liberta o camarada e diz para ele: vai ser missionário onde? Na sua casa. Vai para casa agora. Vai para casa vestido, porque você saiu de lá pelado. Vai para casa liberto, porque você saiu de lá oprimido. Vai para casa viver com os vivos, porque até o presente momento você estava vivendo como morto. Ninguém te matou até hoje, porque era para ter te matado, se atacando os outros, a família dos outros, no ambiente que você vive. Ninguém te matou porque eu tinha um projeto na sua vida. Seu passado é bem ruim, seu presente também não é muito animador, tem demônio de sobra, mas seu futuro é extraordinário. 2 anos e meio aproximadamente depois, Jesus volta a Decápolis, por termos de Tiro e de Sidom. Marcos 7, a partir do verso, finalzinho do verso, dos versículos. Ele entra em Decápolis, a terra dos gentios, por Tiro e Sidom. Lá vai acontecer a segunda multiplicação dos pães. Preste atenção nisso. Quando Jesus aparece para fazer a segunda multiplicação dos pães, tem mais de 4.000 homens, sem falar mulheres e crianças, para ouvir Jesus. E eu pergunto a você, quem é que Jesus deixou lá para pregar a palavra de Deus? Aquele camarada que ninguém dava nada por ele. Passado dele ruim, sim ou não? O presente dele estava bem bagunçado, sim ou não? Mas o futuro dele foi extraordinário. Não se deixe enganar. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você não escolhe como entra, você não escolhe quando entra neste mundo, mas você escolhe como vive. A decisão é sua. Não importa se um famoso aparece, se um camarada sem dinheiro ou se um milionário se converte. Quando ele morrer, há um ditado, um provérbio chinês que diz: quando a partida de xadrez termina, se você é um peão, se você é um rei, você vai para a mesma caixa. É assim que funciona. Não brinque com Deus. Vamos viver uma vida íntegra, olhando lá quem não entra e fazendo o oposto, para que nós possamos entrar. Pastor, mas ainda vai sobrar alguns resíduos? Talvez sim. Algumas falhas nós ainda vamos ficar. Se olharmos no que diz respeito ao sistema de salvação, ele se tornou muito melhor agora do que antes. Não precisa mais de sacerdote, não precisa mais do cordeiro. Mas se olharmos o processo, ele ficou muito mais difícil.
Antigamente não entrava quem matava. Hoje não entra quem se ira. Antigamente não entrava quem adulterava. Hoje não entra quem cobiça. O que indica que o processo ficou bem mais difícil. Mas no que diz respeito ao pagamento dessa dívida, ficou muito mais fácil. Porque você só precisa reconhecer que ela já foi paga. Ele não vai pagar, ele já pagou. Agora o que você precisa fazer é colocar a sua vida o mais próximo possível. Por isso que o processo é santificação. Ok? Sem santificação, ninguém verá a Deus. Esteja no processo de santificação. Você ainda pode pensar algumas coisas. Eu digo sempre o seguinte: o nível máximo de alguém viver em santidade, para mim, é quando ele tira o pecado de fora e coloca o pecado para dentro. Se você olhar para a vida da pessoa, você não consegue enxergar pecado, porque ele não exterioriza mais. Ele cresceu tanto no relacionamento para com Deus, certo? Que ficou tudo dentro. Ele continua pecando, sim ou não? Sim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se Deus diz que todos pecaram, Ele não mente, então todos pecaram. Mas o pecado está lá dentro, ok? Você tem vontade de fazer, mas não faz, mas você tem vontade. E isso por si só, em algumas áreas, é pecado e te afastaria. Se você olhar algumas coisas depois aí, naquela lista que eu te mostrei, você vai encontrar algumas que não são ações diretas, são desejos. Essa é a grande verdade. Então eu não podia deixar, tá? Porque eu estou cansado de ver na internet a pessoa bem arrumadinha, com um cenáriozinho atrás, dizendo que na casa de Deus vai entrar todo mundo porque Ele é amor. Não vai entrar. Vai entrar quem Ele disse que entra, e Ele deixou bem claro isso. Eu sei de uma coisa: eu vou entrar, tu vai? Ah, pastor, o senhor merece? Eu não mereço, mas eu estou agarrado lá. Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia. Não sou melhor que ninguém, mas também sou pior que ninguém, não. Então eu queria que você ficasse de pé e falasse para quem está assim: nós vamos nos encontrar lá? Fala assim: não sei, você vai?